e vamos conhecer um pouco sobre a história da Haldane, o que motivou ela a desenvolver um projeto aqui em São Luís, mas que não é restrito a São Luís, abrange também outras cidades. E vamos conhecer um pouco. O Haldane fala um pouco da sua história de vida, né? E também da vida que te motivou a iniciar um projeto tão relevante. Na verdade, eu falo que a morte que virou vida, né? Sim. Porque esse projeto surgiu justamente devido ao falecimento do meu marido, né? Agora fez 1 ano e 3 meses, né? O Rubem faleceu dia 6, dia 14 a gente ia completar 24 anos de casada. Eu conheci o Rubem com 16 anos, né? A gente começou a namorar, então era a minha vida. Eu digo que eu passei mais tempo com o Rubem do que com minha mãe em casa, né? Então, com a partida dele, realmente é uma dor muito grande, é muito tempo juntos, né? Eu ainda estou esperando, na verdade. Mas o que eu olhei no hospital foi uma coisa que me impactou muito, né? No período de UTI que ele teve, né? Então, a gente deve conversar, mas isso tudo me motivou naquele momento que ele partiu, assim, ficou latejando no meu coração, eu não sei nem explicar. Não sei explicar, né? Porque as pessoas diziam assim pra mim, nossa, tá fugindo do... Eu escutei muita coisa. De pessoas amigas, queridas, né? Ah, tá fugindo do luto. Ah, tu não tá parando, tu tá fazendo, correndo pra, né, pra ganhar material, pra estar nessa ação. Porque O você ativismo, tá, né? sabe, pra poder sublimar um pouco tua dor. Eu escutei muitas dessas coisas. Eu sei que eles estavam preocupados comigo. Mas não era isso, naquele momento não era isso, né? Eu realmente fiquei muito impactada com o que eu vi. E eu estava sofrendo, estava passando, né, com meu marido na UTI, com Covid, muitas pessoas foram embora, né, a gente teve mais de 600 mil mortos, né, naquela época já estava. Eu lembro que, quando o Rubem faleceu, uma semana depois, chegamos aos 600 mil mortos. Uma semana depois, eu disse, meu marido está entre os 600 mil. Né, porque quando a gente estava assistindo a televisão, que todo mundo acompanhou, dizia assim, nossa, eu ficava arrasada, né? Todo mundo ficava, né, vendo Sim. aquilo tudo. Mas eu nunca imaginava que aquilo ia chegar na minha casa. Meu marido sem comorbidade, meu marido sem sair de casa. E, no entanto, foi ele, Se né, que protegia, partiu. Se né? protegia muito. Eu que saía, né, estava trabalhando e tinha medo de voltar, porque às vezes ele não saía. No entanto, foi ele, né? Então, Haldane, eu tive oportunidade de conhecer o Rubem em um período que eu morei aqui em São Luís e sei um pouco da história dele, de como publicitário, comunicador, né? Mas fala um pouco pra gente como foi a vida dele, ninguém melhor que você que viveu aí 16 anos, né? Com ele, conta um pouco da história, do legado que ele deixou como pai, como homem mesmo, como sim. cidadão. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Na verdade, assim, eu conheci o Rubem aos 16 anos. Eu não quero Ah, que aos ninguém 16 faça a anos, isso. conta. Mas de casado era 24, a gente, né, teve junto. Ah, Então, assim, mais tempo, mais então. 3 anos, então tem um tempo. Tinha muito Então tempo. tem mais Porque eu propriedade conheço ainda, né? bastante, né, a história do Rubem, acompanhei a história dele. Quando eu conheci o Rubem era radialista na Rádio Esperança, né? Era um período que o gospel estava chegando, então Rubem tinha muitos, né? Na época do vinil, né? Então tinha Resgate, tinha Rebanhão, tinha, né? Que era o auge, né? Ter uma bateria. A igreja não tinha bateria, né? Aham. É dessa época que a gente era. Então o Rubem foi muito vanguardista e ele não foi só nessa época. Né? O Rubem ainda era assim, estava super na ativa, né? Quando ele partiu, né? Ele já estava trabalhando, ele sempre permeou esse lado artístico, né? O Rubem era muito criativo, né? O Rubem tinha um legado, e uma das coisas que eu acho mais bonitas de Rubem é que depois que ele partiu, assim, eu estava no supermercado, a pessoa vinha assim, sabe, me arejando os olhos, e eu disse, meu Deus, não vai falar comigo, não vai, porque assim, na primeira semana você ainda está muito, né? Ai, meu Deus, me abraçava, Raul, eu não te conheço, mas eu trabalhei com o Rubem há 10 anos atrás, sabe? Rubem me ajudou muito. Aí outra pessoa que eu fui trabalhar, enfim, um outro tipo de trabalho, disse assim, Halden, quem abriu as portas para mim no que eu faço hoje, eu sou social media, quem abriu as portas foi o Rubem. E aí eu comecei a conhecer um monte de pessoas que eram amigos do Rubem, que eu não conhecia, e que começaram a me encontrar na rua e dizer assim, Halden, por causa do Instagram dele, né? Teve muita visibilidade o falecimento do Rubem. Então, assim, as pessoas me encontravam e me conheciam. Então, dizia, poxa, ele me ajudou. E ele disse para mim uma coisa, que o nome dele, Mucama, as pessoas achavam que era sobrenome, não era. Né? Era um apelido da época da Ah, UFMA, quando ele fazia comunicação, que disse assim, tem Mucama dos outros, porque ele sempre ajudou.
E era isso mesmo, né? Eu até hoje pensava que fosse Pois sobrenome. pronto, as pessoas pensam até hoje, né? Por isso mesmo que eu estou trazendo essa informação. Não era. Né? Foi um apelido e acabou ficando Rubem Mucama e ficou Rubem Mucama, né? Então, mas era isso. Então ele partiu. Então todo o legado que ele teve começou lá na FM Esperança e ele partindo depois aí de 25 anos, 30 anos, foi do mesmo jeito, né? Ele sempre teve essa característica, né? Então ele estava na 92, antes porque a gente passou 2 anos em Ribeirão Preto, enfim, voltamos, aí com 6 meses tudo aconteceu, né? Já na nossa volta para cá. Mas sempre foi assim, né? E Ruben era muito divertido, Ruben era hilário. Eu digo que a coisa que eu mais sinto falta é ter uma pessoa tão genial do meu lado. Eu convivi com uma pessoa genial. Era assim, Ruben, estou precisando de uma frase assim, peraí, 5 minutos vinha. Ruben, estou precisando fazer uma campanha aqui para as mães. Ia. Ruben, estou precisando... Sabe? Era um cara genial, né? Ruben tinha isso, era uma coisa especial, né? E eu perdi isso, foi bem difícil, assim, no começo eu estava tão acostumada, né? Mas com certeza ficou muita coisa, Ficou. né? E você está levando adiante o que ficou, né? Isso é que é Verdade. tão interessante Verdade. e bonito ver, né? É uma Verdade. história que está sendo continuada, né? É. Eu lembro que o Ruben também, ele... não sei se foi fundador, né, da SL 150, né? Uma banda... Isso. acho que era mais reggae, né? Isso. Conta pra gente desse período de reggae, como que foi, qual era a ideia, como é. Nós estamos na Ilha do Amor, né? A cidade brasileira do reggae, né? Considerada. Então, como era Na verdade, essa coisa do reggae, o Ruben sempre foi muito apaixonado pelo reggae, então ele pegava Naves Imperiais, então somos como, né? Ele pegava essas canções assim e transformava em reggae, né? Então, ele era um amigo do Ademar Danilo, ele permeava nesse mundo aí, ele gostava muito, né? E aí fez São Lu, que é uma música incrível, né? Que fala de São Luís, que é um reggae incrível, escreveu vários reggaes, né? E, assim, ele tinha essa coisa de falar, assim, esse orgulho, no sentido de sentir que ele estava abrindo portas, de falar que ele era a primeira banda de reggae gospel no Brasil, que não tinha na época, né? Sim. Então... é muito bacana, assim, essa paixão que ele tinha, assim, lá em casa tem muita coisa de reggae, camisa do reggae, boina, assim, o Ruben amava isso. E trazer a palavra de Deus dentro de um ritmo que é nosso, né? A gente, muito tempo, achou que não se podia tocar rock, não se podia tocar um reggae para Jesus, né? Essa coisa de achar que tinha aquela coisa do profano, e o Ruben sempre falou uma coisa que eu sempre concordei muito, que a gente viu até na MPC, quando a gente fez MPC, que tudo é de Deus. É o diabo que pega as coisas. Tudo é do Senhor. Né? Ele é que é o ladrão, né? Ele é que rouba. Né? Os ritmos são dele. Sim. Né? E a gente vai utilizar para louvar a ele. Né? Então, era uma coisa que o Rubem falava muito, assim, vivia muito. E ele deixou um legado também, né, nessa parte musical, né? Nós vamos ter um episódio também aqui com a banda de reggae, e é legal saber que ele deixou esse legado, que teve alguém que iniciou, né, desbravou, né, essa parte aí, muito interessante. Era realmente uma pessoa bem criativa, né, em todas as áreas de criação ele se envolvia, né, e deixou algo, né. O mais fascinante é isso, saber que realmente permanece em atitudes, em outros projetos, realmente um legado, né. Isso. E como foi, entrando mais na questão do Instituto, como foi o processo desse momento, né, em que você passou a ter essa falta, né, mas que aí veio um início de novas coisas, né? Do Instituto, também do Luto com Luta. Fala um pouco para a gente do Instituto. Na verdade, assim, o começo de tudo foi que eles me pediram, o Ruben, enfim, né, a história é um pouco longa, mas eu vou falar a partir do momento que ele entrou na UTI, né, ele adoeceu, com 4 dias o pulmão dele estava completamente tomado, eu tirei meu marido de casa com 70% do pulmão tomado, nem sei como ele estava respirando em casa, né, e aí com 3 dias ele internou, com 6 dias ele entubou. Então foi tudo muito rápido, né, foi um susto. Só que eu e a Lara estávamos com Covid em casa. Então, eu ainda olhei ele 2 vezes, eu fiquei presa em casa, só por telefone. Na verdade, você não podia nem visitar, estava no auge do Covid mesmo. E aí,
assim, antes de confirmar meu teste, eu fui entregar o kit de higiene. Cara, eu peguei a lista. Eu disse, meu Deus, aqui tem 21 itens. E eu não tinha noção, nunca tinha internado ninguém, né? E aí saí para comprar. Assim, hoje, se você for fazer uma média, você gasta uns R$250 para comprar tudo que está ali. Tá? E aí fui, deixei na caixinha. Quando eu entreguei, uma cena que eu nunca vou esquecer, eu sempre repito, assim, na mesa do HCI, né, do hospital que ele estava, tinham várias sacolinhas com os nomes das pessoas que estavam em UTI. E eu ficava, meu Deus, eu estou levando isso aqui enorme. Enorme essa caixa, cheia de coisa. Ali tem 2 itens, tem 3. Como que essa pessoa vai fazer? Como é que ela sobrevive no meu UTI? Um sabonete, um shampoo? E aquilo, assim, eu olhei, eu disse, meu Deus, como é que... Assim, aquilo me incomodou. Foi Eu fiquei até impactada. constrangida de estar deixando as minhas coisas e vendo, né? E eu disse, nossa, eu voltei para casa, aquele negócio ficou... Eu disse, meu Deus, como é que as pessoas... Eu estou sofrendo tanto, mas pelo menos eu estou conseguindo dar o melhor para o meu esposo. E as pessoas que estão lá e que não estão conseguindo. Estão sofrendo em casa, sabe? Vem do interior. E aí, automaticamente, enfim, eu sou desse jeito, e aí já fiz amizade com as assistentes sociais, tudo, elas me contavam muita história. Comecei a viver... Na verdade, Augusto, eu comecei a vivenciar o hospital, mesmo estando em casa. E aí, isso tudo me tocava muito. Só que, naquele momento, eu estava sofrendo. Eu não tinha o que fazer, né? Quando aconteceu, eu disse para elas, olha, vocês ficam com todos os itens do Rubem, já deixa na ala, distribui, pelo amor de Deus. E elas disseram, oh, Halden, muito obrigada, porque muita gente não tem. Né? A gente faz a vaquinha aqui, porque às vezes a pessoa vem do interior, ela chega aqui com o único dinheiro que ela tem para internar a pessoa. Aí eu disse, gente, mas como que faz? Essa pessoa vai ficar deitada tanto tempo? Nananã. Eu disse, meu Jesus. Gente, aquilo me angustiou tanto que, assim, um dia depois que o Rubem faleceu. E aí eu disse, Jesus amado, eu acho que... Um dia não, 2, porque um dia eu apaguei mesmo, eu estava 40 dias sem dormir, apaguei, e no outro dia, assim... E aí o que acontece? Eu disse assim, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela, o Halden, queria tanto que alguém disse, não, a gente vai fazer alguma coisa. Sabe quando você começa? Eu não disse assim, vamos fundar. Não foi isso. Nasceu. Eu comecei a falar, as pessoas me ligando, me mandando mensagem, eu disse, gente, eu estou muito incomodada com isso. Aquilo estava tão no meu coração que eu falava para todo mundo, meus amigos. Não, Halden, quando você quiser, eu estou aqui. Halden, quando assim, 10 pessoas falaram para mim, quando você quiser, eu estou aqui, eu disse, peraí, 10 pessoas. Essas 10 pessoas têm Já condição. dá para fazer alguma coisa, já, né? Não é muito, mas é melhor do que nada. Aí eu disse, pô, vamos. Como é que faz? Gente, assim, eu sei que em uma semana a gente começou a se organizar, sabe? E aí eu disse assim, meu Deus, esse negócio está ficando grande. Eu tenho 30 pessoas que vão doar. Como que eu faço? Eu não vou dar um pix meu, eu não vou fazer isso. Como é que eu... Aí eu conversei com a administradora da IBOA, que era a nossa igreja, Igreja Batista do Olho d'Água. Ela disse, Halden, a gente tem a Associação Projeto Atitude aqui, que é uma associação, né, não governamental, nananã. E a gente tem um pix. Eu disse, menina, vamos fazer uma parceria? E aí eu fui para o Instagram do Rubem, que estava lá, Rubem Mucama, e disse assim, menina, eu tenho que botar um nome aqui. A pessoa do marketing, vou botar um nome aqui. Eu disse assim, peraí, eu vou botar Instituto Mucama. Porque se vocês não entenderem, vão começar a me perguntar, por que tu colocou o Instituto Mucama? Foi dito e certo. Eu comecei a colocar e disse assim, por que você mudou? Eu disse, porque eu estou fazendo uma ação no hospital. Eu quero ajudar, eu quero ajudar. E aí, eu acho que a gente, não sei se a gente vai conseguir projetar as fotos. Tem algumas imagens, né? Pronto, Podemos essa hora passar que a gente algumas consegue imagens. olhar o que a gente conseguiu. Eu não vou conseguir te falar de cabeça, mas assim, você vai ver pela imagem que é muita coisa, sabe? A gente conseguiu muito. Esse aqui foi o primeiro culto. Uma semana do falecimento dele, a gente fez, a igreja quis fazer um culto de ação de graças, né, para lembrar a vida dele. E a gente já fez a arrecadação. Então, foi 7 dias depois, né? E a gente já fez a arrecadação. Olha, já tem itens aqui que a igreja levou. Você pode passar, por gentileza. Ó, aqui a gente fez, ó, tô falando parceria com a gente montou os kits. Então, assim, aqui é só fralda adulta. Então, foi muita coisa, gente. Foi muita coisa, assim. A gente levou, assim, só de fralda, eu lembro que a gente levou mais de 800 fraldas. Foi muita coisa. Você vai ver pela outra imagem. E aí a gente montou, e aqui foi a entrega no hospital. A gente fez a entrega 20 dias depois do falecimento dele, porque já tinha muita coisa, olha só. A sala ficou cheia de fralda, tinha fralda, todos os 21 itens nós compramos, tá? São itens que a gente pode ver que são itens com um valor considerável, né, em meio à questão da pandemia que era vivenciada e que deixou sequelas até hoje, resquícios, né? Mas o mais valioso disso tudo é a atitude, né, que é se importar com o próximo. E nasceu isso, não nasceu, né, aflorou no seu coração, porque já estava no seu coração, né, apenas aflorou, e é bonito ver esse certo tipo de atitude. E eu ali sempre tá a pastora Jadaías, estão todos os diretores tem uma do equipe, hospital, né? Felizes, gente, a felicidade desses... Gente, assim, imagina eu voltar nesse lugar 20 dias depois, né? Que eu tirei meu marido sem vida, eu me despedi dele no fundo desse hospital.
Né? Porque quem perde alguém para o Covid Sim. é a pior maneira de se despedir de uma pessoa na vida, né? É 15 minutos dali, enfim, né? É terrível, não desejo isso para ninguém. E eu voltei nesse hospital. Eu lembro que eu disse assim, meu Deus, eu estava com coragem até na porta. Quando eu entrei, eu me tremia. Eu disse, gente, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí eu pensei, meu Deus, é o seguinte, tu botou isso no meu coração, agora tu me faz eu subir essas escadas. E quando eu saí, eu disse, meu Deus, eu não estou acreditando que eu vim aqui, sabe? Eu passei 2 dias muito mal, né? Porque eu gosto de falar essa parte, porque parece assim, as pessoas dizem assim, Raul, tu é muito forte. Raul, não sei o quê. E às vezes as pessoas assim, não sabem do quanto foi difícil, né? Do quanto eu estava fragilizada, eu ainda estava sem me alimentar. Era muito difícil, né? Mas, assim, naquele momento foi um pedacinho de, não sei explicar, assim, de consolo, de conforto no meu coração, por estar vendo que aquelas pessoas iam receber aquilo e ver a alegria daqueles profissionais recebendo, assim, tanto que a gente voltou 3 meses depois. Então, assim, foi isso, mas foi muito difícil. Então, assim, nem sempre o que a gente tem que fazer para Deus é fácil. Sim. Nem sempre o que Deus pede para a gente é fácil. Nós que professamos a fé cristã, né, nós sabemos que na palavra tem inúmeros versículos que falam a respeito desse cuidado de Deus com a viúva e com o órfão, né? Conta pra gente assim, como experiência desse cuidado, como que é sentir esse cuidado. Nós imaginamos, porém, muitos de nós não vivenciamos isso, né, esse cuidado realmente de Deus com o órfão e com a viúva. Como foi sentir e estar sentindo esse cuidado de Deus constantemente? Ai, nossa, que pergunta incrível, incrível. Assim, quem fica viúva, ela fica viúva num dia, no outro dia ela está sem aquele orçamento, não existe mais. Tá? Ela está com sua rotina, eu falo muito nisso no @luta-com-luta, assim, desse sentimento que as pessoas não têm ideia. Ela está sem sua rotina, tudo mudou, a forma que você faz seu supermercado é diferente. Para onde você vai é diferente. O Rubem faleceu, com 2 dias eu estava contratando uma garagem para minha filha, botar o carro dentro de casa. Porque ela colocava na rua, tinha um homem dentro de casa, tinha um marido. 2 dias depois, eu comecei a temer coisas que eu não temia antes. Eu tinha um marido dentro de casa presente. E são coisas, eu estou sendo bem específico para você entender o que uma viúva passa. Agora, imagina que eu estava com uma filha de 24 anos dentro da minha casa, eu tinha estabilidade financeira. E mesmo assim foi muito difícil. Imagina quem não tem. Aí imagina uma viúva, como tem várias que conversaram já comigo e conversam comigo, por isso eu abri o @luta-com-luta, porque elas começaram a conversar comigo, porque eu comecei a falar, assim, foi terapêutico para mim começar a falar nas redes sociais o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. Então as pessoas começaram a se identificar. Poxa, eu também passo por isso. No direct, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, meu marido que trabalhava. Então, no outro dia, ela estava sem salário e ela estava com 2 filhos pequenos para dar de comer. Eu disse, meu Deus, eu nunca mais eu abro a minha boca para reclamar de nada, meu Senhor. Não abro, porque olha a situação que essa pessoa está passando. Então, assim, você começa a ver que a sua grama é do vizinho. Você diz assim, do vizinho, mas você começa a ver isso, sabe? Que sua realidade tem realidades bem piores. Mas é difícil. Mas, ao mesmo tempo, sempre que acontece alguma situação de ajuste, que eu tive que fazer vários ajustes, né, financeiros e tudo, a minha mãe sempre dizia, olha aí, olha a promessa da viúva. Uhum. A minha mãe fala muito isso. Olha a promessa da viúva. Eu disse, mãe, apareceu. Olha a promessa da viúva. Mas, assim, a promessa do Senhor também, ela tem condições, aqueles que também, né, diante de Deus, são fiéis, né? Então, foi uma das coisas que eu disse, não vou deixar de dar meu dízimo. Eu estou falando dentro da minha crença, daquilo que eu acredito. Então, em alguns momentos, o meu dízimo pagava meu cartão de crédito. E eu disse, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o dízimo ou vou pagar meu cartão de crédito? Senhor, eu estou sem marido, posso pagar meu cartão de crédito, você não vai se importar. Eu podia pensar assim, mas eu disse, não, o de Deus é o de Deus. O de Deus eu não abro mão. Então, e dessa forma... É algo que não se negocia, não né? Não negocio, é dele. Não vou ficar com o que é do Senhor. E eu vou te falar, nunca me faltou nada. Nada, Augusto. Raul, tu vive no mesmo patamar? Vivo no mesmo patamar. Né? Eu tive que ajustar um patamar. Mas não me faltou. Então, é o que tu está falando. Deus, como Deus cuida das viúvas. Uma outra coisa que eu queria falar das viúvas, se você me permitir, é que a gente esquece delas e dos órfãos. Sabe quando que isso me tocou? Eu já sabia disso, vivenciando essa vida e ouvindo muitas histórias. Tá? Eu tenho muitas histórias para contar.
Mas eu vou te falar do que me tocou recentemente. 7 de setembro, a gente estava todo mundo orando pelo Brasil, concorda? Quem é crente estava orando pelo Brasil. Eu não vi orações pelas viúvas e os órfãos. Eu não vi. Eu vi oração pelo mendigo, eu vi oração pelo que passa fome, pelo menino de rua, vi oração pelos políticos, mas eu não vi pela viúva. Eu não vi muito isso. É pelos órfãos. E a gente está vindo uma pandemia. Sim. Quantas viúvas e órfãos tem hoje aqui no Brasil? Muitos. Sim. E alguém está orando por eles? Alguém está cuidando deles? Alguém está falando com eles? Eles estão sofrendo muito. Né? E por isso, @luto com luta. Né? Você falou aí do cuidado, um cuidado material, que é algo palpável, que você vivenciou, que é de extrema relevância para que as pessoas saibam que há esse suprir, né? Mas na parte emocional, como é o seu dia a dia, como tem sido, e novamente eu volto à pergunta, esse cuidado de Deus na parte emocional. É incrível, né? Eu digo que eu olho para trás e eu não sei como que eu fiz tanta coisa em 1 ano e 3 meses, assim. Eu não sei. Eu mudei de profissão, né? Chegou um momento, quando o Rubem faleceu, com 7 dias eu estava trabalhando. No 7º dia eu estava trabalhando, né? Voltando ao pique total. Então, eu sou gestora, então é muita responsabilidade. E, na época, eu estava gerenciando uma casa, né, com um certo faturamento, uma responsabilidade muito alta. Eu já estava 30 dias fora, porque eu estava doente também, né? E voltei no pique, né? Trabalhando. Com 3 meses depois, eu disse, espera, eu preciso parar, né? Preciso parar. E, às vezes, eu ia trabalhar, eu parava meu carro, no meio da Via Expressa, parava meu carro, né, para chorar. Enxugava as lágrimas, chegava no trabalho e trabalhava. Eu quase desmaio no trabalho. Né? Porque eu sou workaholic, então era bem difícil eu entender que eu precisava daquele tempo, né? E depois eu disse, não tenho mais condições de continuar, sair desse trabalho. Na época eu não divulguei, acho que até hoje eu nunca divulguei, mas eu fui para Gramado, passei 7 dias em Gramado e disse, eu preciso desse tempo num lugar que eu nunca fui com o Rubem. Foi difícil, né? Eu entrei lá no museu lá e tal, Star Wars, né? Que é uma coisa que o Rubem amava. Assim, foi difícil, porque a pessoa nunca foi com você ali, mas ela está dentro de você, não adianta. Você pode ir para o melhor lugar do mundo. A pessoa está dentro de você. Né? Então, era muito difícil. Mas, para descansar, foi muito bom. Quando eu voltei, eu disse, agora eu vou abrir minha mentoria, minha consultoria. Eu sempre quis abrir. Agora não tem mais nada a perder. Eu nunca quis arriscar um emprego para isso. Hoje eu já... Aquela sensação que você fica, assim, eu já perdi tudo. Eu estava naquele momento, eu pensava assim. Né? Hoje eu já vejo que não era bem assim, mas naquele momento de luto, do auge do luto, né? 1 mês, eu pensava assim, já perdi tudo, o que eu... E deu certo. Né? Com 3 vezes eu estava fazendo um curso online de varejo. Que bom. Enfim, deu super certo. Então, assim, minha carreira despontou. Mas o que eu quero te falar é que as pessoas olham isso tudo quando me acompanham em rede social e agora, de um tempo para cá, eu comecei a dizer, gente, eu choro, gente, é difícil, porque as pessoas começaram, como é que você consegue? Eu nem abri o guarda-roupa. Expor as fragilidades também, né? Porque né, era o que as pessoas Existe. olhavam aqui, muito grande. Então, essa parte emocional que você está perguntando, a gente precisa de apoio, né? Eu sempre falo isso. Então, eu fiz terapia, eu chorei bastante, contei com uma rede de apoio, minha família sempre esteve muito próxima de mim, minha mãe, minha irmã, meu pai, a Lara. A Lara precisou muito também, né? Então, Lara ia defender a monografia dela, 3 meses depois ela não conseguiu, ela tentou, mas não conseguiu. Então, assim, entende? Não é fácil, mas quando eu olho para trás e vejo tudo o que aconteceu e vejo onde eu estou hoje, né? Eu digo, Senhor, é a tua misericórdia. É a tua misericórdia, a tua bondade. E uma coisa que eu falei, 1 semana depois, quando eu fui na igreja agradecer, eu pensei assim, meu Deus, você vai subir para agradecer? Eu disse, eu vou. Eu vou agradecer porque vocês estiveram comigo. Eu estou fraca. 1 semana que aconteceu, mas eu tenho que agradecer vocês. Vocês estiveram comigo em oração, vocês me cuidaram de mim. E eu fui lá na frente da igreja e disse uma coisa que hoje eu sei com muito mais propriedade. Ali eu não tinha nem ideia do que Deus ia fazer. E eu disse, Deus é bom o tempo todo. Meu marido partiu tem 7 dias. Mas Deus é bom o tempo todo. E Ele é soberano. Ele é soberano quando Ele leva uma pessoa que a gente ama. Ele é soberano quando Ele cura. Ele é o mesmo Deus. Deus não muda porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. E hoje, né, depois de 1 ano e 3 meses, eu te digo que eu tenho mais certeza de experiências com Deus que eu tive em relação a isso, sabe, Augusto? Sim. Desse cuidado, desse amor, a Lara se formou, deu tudo certo. Assim, se eu for falar, é muita bênção. É muita bênção. Muito cuidado, né? Muito cuidado.
Legal. Na dor do luto, né, então nasceu um propósito, né, de compartilhar a luta, né? Como tem sido o luto com luta? Como é que tem acontecido essa partilha de suas experiências de superação, né? Como que as pessoas têm... Você falou que tem experiência de pessoas que têm buscado também esse apoio, que têm edificado pessoas, né? Tem fortalecido pessoas que estão vivendo uma mesma situação. Fala para a gente como é que tem acontecido, conta para a gente aí algum exemplo marcante. É interessante que como a dor une as pessoas. Eu percebi isso agora, né? Como que a empatia, né? Você está passando por uma coisa que eu também estou passando, como isso aproxima as pessoas, né? Eu tive pessoas, assim, sei lá, não lembro o nome da cidade, mas assim, interior de Minas Gerais, né? Como hoje o mundo é muito próximo, né? Ele está tão pertinho. Teve uma viúva que falou para mim assim, Halden, eu perdi meu marido. Geralmente esse período foi para a Covid, né? Para a Covid também, foi muito rápido, igual a seu esposo, eu vejo você comentando. E eu moro numa cidade muito pequena, muito interiorana. E eu trabalho numa repartição pública. E eu precisei voltar a trabalhar depois de 2 meses. E as pessoas diziam, você já está trabalhando? Eu disse, gente, eu tenho 2 filhos para sustentar. Eu não tenho pensão, meu marido... Enfim. Aí eu voltei a trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar, eu ia acabar... Nananana. Depois de 6 meses, aquilo foi melhorando. Aí as pessoas começaram, nossa, escovou o cabelo, você está se arrumando, seu marido acabou de morrer. Por que você está arrumada? Por que você está arrumada? Aí ela volta para casa, se desestabiliza, chora, diz, meu Deus, eu não vou me arrumar mais, as pessoas estão achando que eu não estou sentindo falta do meu marido. Raul, eu só estou tentando lutar, eu só estou tentando, sabe, eu preciso virar essa página, eu tenho 2 filhos para sustentar. Eu disse, mulher, eu te entendo. Calma. E aí a gente conversou bastante. Ele disse, poxa, eu fico vendo você desse jeito, você se posiciona, não sei o quê. Mas eu também sou atacada. Você acha também que eu não escuto as coisas? Né? Tem coisas que eu não tenho coragem de falar, que eu já escutei, que as pessoas me perguntaram. Né? Então, assim, tem gente para tudo. Né? Quando você abre sua vida, você tem que estar preparado para isso. Eu sei de uma coisa, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto, e nada vai mudar. Nada que ninguém me diga vai mudar isso. E você precisa se fortalecer. Mas eu penso dessa forma porque eu busco em Deus. E eu comecei a falar um pouco da minha relação com Deus para ela. Todas as vezes que eu estou fragilizada, eu passo no meu trabalho, eu posso estar dirigindo para o carro, o que quer que seja, eu oro. E ele me ouve. E isso está me fortalecendo. Então, assim, o luto com luta, ele surgiu da mesma maneira, né? Despretensiosamente. Porque, assim, como eu estava fazendo uma mentoria, minha rede social estava focada naquilo. Aí um dia eu falava de mentoria, um dia eu falava de luto. Eu disse, não, o negócio está confuso. Eu acho que eu vou abrir um espaço para isso. E abri o luto com luta simplesmente por isso. Você vê, eu nunca nem fiz propaganda, tem 300, eu acho 300 e poucas pessoas lá. Entendeu? Então, assim, mas o objetivo não é eu ganhar seguidor, né? Sim. O objetivo é eu falar e quem se identificar, eu vou estar lá. Compartilhar, fortalecer, motivar. E né? Deus me falou semana passada uma coisa. Ele disse, olha, é o seguinte, eu te chamei com 16 anos para missões. Né? Agora é a hora de você fazer essa missão. Né? A missão que você tinha com o Rubens, você cumpriu. E agora é a hora. Eu disse, mas, Senhor, como é que eu vou fazer a missão? E Deus disse para mim, você tá falando para pessoas que ninguém fala. Você está falando para um pessoal que ninguém fala, as pessoas não sabem. Campo, né? Aí eu olhei assim, peraí, para ser missionário, eu preciso ter o chamado, o desejo, principalmente, que tem tanta gente chamada que não tem desejo. Eu não preciso nem ser capacitada, né? Porque o Senhor vai me capacitar. E eu preciso ter um campo missionário. Eu acho que eu tenho. E aí eu disse, agora, todos os dias eu vou colocar uma mensagem no meu Stories. E eu comecei semana passada a fazer isso. Né? Então, hoje, para mim, uma missão isso. Né? Não sei onde isso vai me levar, não sei o que vai acontecer. Também não tenho pretensão de saber. Com Deus, eu tenho aprendido que eu vivo cada dia. Depois que essas coisas acontecem na vida da gente, a gente começa a valorizar o cada dia. Para cada dia não basta o seu mal, né? Não, o carpe diem assim, vou fazer tudo que eu tenho que fazer hoje, que eu não sei se eu estou viva amanhã. Não é isso. Mas eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer neste dia que o Senhor me deu, porque eu não sei o dia de amanhã. E nesse dia eu quero glorificá-lo com aquilo que eu tenho na minha vida, naquilo que Ele me chamou. Também está sendo assim. Amanhã é um outro dia, amanhã né? É outro dia. É uma outra oportunidade de fazer isso novamente, né? É interessante. É realmente assim edificante, né? Poder ver que na dor nasceu algo tão significativo,
tão relevante, que fortalece, que leva uma mensagem, né, de alguém que cuida, como nós falamos, né, de um Deus que realmente cuida da viúva, dos órfãos, né, daqueles que se chegam a Ele, principalmente esses, e você se importar com muitos que poucos se importam, né, mas que vai fazer a diferença com certeza naquilo que Ele tem te confiado, né? E o desejo do meu coração é que Ele continue te fortalecendo, te levando adiante com esse propósito, né? Que vidas sejam alcançadas por esse amor que conforta o coração, né? É muito bom. E eu queria assim que você que tem compartilhado todos os dias uma palavra no blog, né? Eu mesmo tenho amigos que perdi, conhecidos e amigos, verdadeiros amigos próximos que perdi por conta do Covid. E hoje ainda eu ando nas ruas e vejo a pessoa, né? Atitudes que aquela pessoa, que o amigo tinha, e me faz falta, sabe? Me faz falta algumas conversas, me faz falta uma parceria, né? Desse amigo. Agora, imagine uma viúva que era um companheiro do dia a dia, né? Deixa uma palavra, como você vê que as pessoas podem vencer esse luto, né? Porque por vezes demoram dias, anos. Como vencer de forma mais eficaz esse luto? Como que você vê isso? Né? E depois, para finalizar, fala assim uma palavra de hoje para os enlutados. Eu já abri aqui na minha Bíblia. A Bíblia hoje está na palma da mão mais ainda do que antes, né? Glória a Deus por isso. Já abri aqui a palavra que o Senhor me deu ontem. Primeira coisa para o enlutado, assim, se permitir. Eu tenho falado muito sobre isso. Se você está com dor, eu estou sofrendo. Sofra. Vai ter o período do sofrimento maior, né? Então, você tem que se permitir. Quanto mais você retardar esse período, mais difícil vai ser depois para você poder se recuperar. É uma coisa assim que eu tenho vivenciado e visto, né? Outra coisa, não se importe com o que as pessoas falam, né? Elas não sabem a sua dor, ela não sabe o que você está passando. Se você diz, poxa, como é que essa pessoa pode me julgar dessa forma? Como essa pessoa não sabe o que eu estou passando? Ela não sabe mesmo, né? Então, se ela não sabe, muitas vezes tentando ajudar. Porque você já percebeu que quando você vai num velório, você não sabe o que dizer para a pessoa? Que é o pai, a mãe, a pessoa mais próxima? Você não sabe o que dizer. Tem gente que nem vai porque não sabe o que falar. Ela quer estar lá, mas ela não sabe o que dizer. Ela vai dar um abraço e sai. Vocês não querem ficar muito próximo, porque é difícil. Para você ter ideia do quanto é difícil lidar com o luto. Então, assim, as pessoas não sabem. Então, muitas vezes as pessoas não vão fazer isso. Não é de mal também, né? É porque elas não sabem o que falar. Então, elas dizem assim, vai passar. Elas dizem assim, você está dando muita importância para isso. Elas dizem assim, você é jovem, você vai ter uma vida inteira pela frente. Você é jovem, você vai se recuperar. Já você casa de novo. Né? Você ouve de tudo, sabe? Então, mas as pessoas não sabem, às vezes, o que falar. Tem as que, né, tem de tudo nesse meio, mas tem isso também. Então, não se importe. Né? Você sabe o que você sente, você sabe quem você é. Então, fique em paz. Né? Não permita com que essas coisas te desestabilizem. Outra coisa, se você precisar de ajuda, procura ajuda. Né? Foram poucos meses, mas eu precisei de terapia, sim, para entender esse momento. Então, ajuda bastante. Né? Procura uma pessoa de confiança. Porque eu também fui no terapeuta, completamente bola fora. Então, tem pessoas que, nesse momento, vão mais bagunçar a sua cabeça que ajudar, mas procura um profissional recomendado, sério, que alguém te indique que já fez e que gostou, que você vai te ajudar bastante. Para os enlutados, isso. Queria só falar mais uma coisa, que é para quem nunca passou por isso. Então, assim, quem você nunca passou por isso, ora pela pessoa, abraça, pergunta se ela está precisando de algum suprimento, pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Não tenta adivinhar o que ela está passando, porque você nem de perto você vai chegar. Eu não arrisco nem com quem perdeu alguém, porque eu já conversei com pessoas que são viúvas, perderam na mesma época e sentem coisas totalmente diferentes de mim. Porque eu tenho uma personalidade totalmente diferente. Né? Então, de pessoa para pessoa. É de pessoa para né? pessoa. Então, imagina, né? De uma viúva para uma viúva. Imagina se você for ampliar esse universo. Então, não tenta adivinhar, né? Mas tenta dar o suporte que você puder dar naquele momento. Que ela saiba que pode contar com você. Sim. E vamos orar, igreja, né? Quem tiver pessoas cristãs aqui ouvindo, vamos orar, né? Pelas viúvas, pelos órfãos, pelas pessoas que perdeu pai e mãe, que aconteceu muito também.
porque as pessoas precisam de oração, né, de cuidado. E sobre a palavra, no Salmos 13, para a gente encerrar, né? Davi tem muito isso. Eu estou começando a ler todos os salmos assim, seguido, né? Estou me identificando muito nesse meu momento com os salmos. Então, esse 13, ele diz o seguinte: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Né? Então, ele estava sofrendo, ele estava triste, ele estava sentindo que Deus não estava perto dele. Mas lá no final, quando ele conta a história, ele diz assim: eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, assim, mesmo no meio de uma tragédia, tem coisas boas. A gente não consegue enxergar porque a gente está sofrendo. Quando você está sofrendo, você não enxerga nada, né? A dor é muito grande, né? A própria palavra diz que em tudo dai graças, né? Mas não por tudo, né? Porque você sente pelaquela falta. Mas apesar de, existem ainda, como você falou, muitas coisas a ser grato, né? A dar graças. Né? Então, é isso. E uma palavra a acrescentar, né? Essa que você compartilhou. O Salmo 46:1 diz, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente na hora da angústia. Né? Então, é algo a acrescentar o que você falou. E feliz demais de ouvir a tua história, de saber o que nasceu, né, e que com certeza vai ter continuidade. Eu queria que nós sabemos do alcance que tem as redes sociais hoje, a comunicação, né? Você sabe muito bem disso, o esposo trabalhava com veículos, né, com meios de comunicação, e sabemos que tem um alcance muito grande. Então, se você tem o interesse de apoiar o Instituto Mucama, o Luto com Luta, que eu vejo como um projeto, né, de ir além, de poder difundir essas informações, eu te peço que vou deixar na descrição aqui do podcast os contatos da Haldem, do Instituto, também do blog, e vocês possam entrar em contato e fazer parte disso, né, fazer parte dessa luta, né, e se importar com os que estão enlutados. Quero te agradecer mais uma vez, né, de ter aberto o teu coração, ter disponibilizado um pouco do teu tempo, que eu sei que é corrido, mas está aqui atendendo o nosso pedido para compartilhar esse algo tão bonito, tão relevante. Né? E fica aqui o nosso abraço também, né? Como você falou, nós não imaginamos, mas pode ter certeza que essa parte de oração conte conosco. Amém. E os demais também continuem orando e contribuindo também, né? Muito obrigado, Haldem. Eu que agradeço, né? Vocês podem continuar aí seguindo pelas páginas que vão estar disponíveis. E a última palavra que eu gostaria de dar é essa, né? O Senhor é o nosso socorro bem presente, né? Na tribulação, na angústia. E Ele, sempre que a gente clamar por Ele, Ele vai estar 100% disponível. Né? Deus é um Deus disponível. Né? Aquele Deus barbudo, irritado, chato, né? Que muito tempo foi passado, Ele não existe. Né? Ele não existe. O Deus verdadeiro, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, que até quando disciplina os seus filhos é por amor. E é esse Deus que eu conheço, esse Deus que tem me dado sustento, esse Deus que tem me tido várias experiências com Ele. E se você clamar, Ele vai estar à disposição de você. Qualquer momento, qualquer hora, sozinho, não precisa estar acompanhado, Ele vai te ouvir. Tenta aí, depois você me fala aí no direct, tá bom? Ele é real, né? Ele é real. Então, você que nos acompanha, que tem acompanhado os nossos episódios, compartilha, dá um like aí, né? E ajuda a propagar esses episódios de tanta relevância. E gostaríamos também de agradecer as marcas que contribuíram para que esses episódios especiais de São Luís do Maranhão pudessem acontecer. A Luar Semijoias e Mulheres que Brilham Mudam o Mundo. Então, se você é uma mulher que brilha ou que quer brilhar, abrace a ideia, visite a Luar Semijoias. E também a marca de óculos Hut. O sol é para celebrar com qualidade. Celebre você também
visite aí as redes sociais, o site e conheça um pouco mais. Oculus Hut, celebrando a vida com qualidade. Um abraço e até o próximo.